Carla Pagliarini, diretora financeira, Diego, diretor previdenciário, e a Alessandra, diretora de previdência de assistência, diretora dos pacientes. Queria então agradecer a presença dos conselheiros, representação do Conselho Fiscal, representante do Conselho Deliberativo e demais colegas das associações que aqui se encontram para prestigiar e acompanhar esse momento tão importante para nós, que é a gestão, né, dos nossos recursos, dos nossos fundos que garantem a nossa aposentadoria e a nossa saúde. Então, para conduzir os trabalhos do dia de hoje, a vice-presidente Adriana. Alô. Boa tarde, então, a todos, colegas e colegas. Muito prazer em encontrar todos aqui. Faz tempo, tinha alguns que eu não vi há um tempo. E depois de um ano tão difícil, né? Bom a gente ver todo mundo com saúde e ouvir. Então, hoje nós vamos apresentar para vocês a audiência pública dos dados referentes à prestação de contas de 2023, certo? Todo ano, depois do fechamento, fica para a prestação de contas do ano seguinte o que aconteceu no ano anterior. Então, a audiência pública ela é referente ao ano de 23, né? Ela traz informações das atividades desenvolvidas no CANOASPREV relativas ao RPPS, que é o FAPEC, o regime próprio de previdência de nós servidores, e no Fundo de Assistência à Saúde, que é o nosso FACEI. O CANOASPREV, então, ele foi criado na Lei 4739, em fevereiro de 2003. Ele é uma autarquia com uma personalidade jurídica própria e autonomia financeira, né? Somos responsáveis pela gestão do RPPS, do regime próprio de previdência social e do fundo também do FACEI, da assistência à saúde do servidor. CANOASPREV, então, ele é composto pelos seguintes órgãos: a diretoria executiva, que são os colegas que estão aqui, né, na frente comigo, o conselho deliberativo, temos alguns representantes aí do conselho, a Gisele, né? Quem mais que está aqui? A Maria Helena, e a Nilce também, né? E a Beth do conselho deliberativo. E o conselho fiscal. Sim. E o próprio Delmar, o Delmar também é do Conselho Deliberativo. Do Conselho Fiscal temos algum representante? Não, a Gisele é deliberativo. Não? Então tá bem. Diretoria Executiva, então, do Instituto, ela é composta pelo presidente, né, que o presidente ele é um cargo que pode ser indicação do governo, um cargo de confiança, um CC, ou um funcionário de carreira, né? O vice-presidente, diretor administrativo, financeiro, de assistência e previdência, ambos todos são funcionários de carreira, certo? Nós temos agora na gestão, neste momento, todo o quadro de funcionários efetivos de carreira, né? Sem nenhum CC. Quadro, então, de funcionários do Instituto. O CANOASPREV, ele encerrou, então, como esses dados são todos que a gente vai apresentar, do ano de 2023, até porque o 2024 ele não está encerrado ainda, né? 2023, nós encerramos com 60 servidores cadastrados na nossa folha de pagamento. Desses 60, 2 foram cedidos da administração direta, sem ônus para o Instituto, né? Pagos pela Prefeitura, 2 estão cedidos para a Prefeitura, 1 estava cedido para o Tribunal Regional Eleitoral. Aí esse sim é com ônus para o Instituto. Este ano nós tivemos, em 2024, a solicitação do Tribunal Regional Eleitoral de mais 3 funcionários nossos de carreira do CANOASPREV que fossem cedidos para o TRE. Então agora, no momento 24, nós temos com 4 funcionários do CANOASPREV cedidos para o TRE com ônus para nós, Instituto, sendo pagos por nós, né? Porque para o tribunal a gente cede com ônus. Infelizmente isso não tinha como dizer não, né? Ele veio
como se fosse uma convocação, né, presidente, do juiz eleitoral. E temos 6 pessoas lá que são CCs, cargos comissionados, tá? Ouvidoria. Nós temos a ouvidoria do Canoaspré, que foi criada através da resolução número 2, de fevereiro de 2019, né? A ouvidoria, ela é o órgão responsável por receber, por acolher todos os questionamentos que os nossos colegas servidores, né, têm para o Instituto. Reclamações, questionamentos, dúvidas, até sugestões, tudo é encaminhado via ouvidoria, né? Isso com o intuito de aprimorar a gestão pública. No ano passado, nós tivemos registrado na ouvidoria uma denúncia, 2 elogios, 32 reclamações, 32 solicitações e 0 insugestões. 67, então, manifestações via ouvidoria. O quantitativo de servidores ativos, tá? Aposentados e pensionistas. No grupo 2 do G2, nós estávamos, né, em dezembro de 23, com 2.716 colegas nossos na ativa ainda, trabalhando, que pertencem ao novo grupo, ao G2. E no plano financeiro, que é o grupo G1, que eu acredito que aqui 99% dos colegas devem pertencer ao G1, né? Que é o grupo dos servidores mais antigos, eu pertenço também a esse grupo. Nós tínhamos, em dezembro de 23, 619 servidores na ativa ainda, e já 2.938 aposentados que pertencem ao G1. Pensionistas, 586. Para o equilíbrio financeiro, é sempre bom que nós tenhamos pelo menos 2 funcionários na ativa que paguem um aposentado, né? Então, no G1 a gente já enxerga de cara que isso é bem ao contrário, né? No G2 já está bem tranquilo assim, nós temos 10 servidores ativos que pagam um aposentado. Folha de pagamento. Agora eu vou ter que chegar mais perto aqui, gente. Então, a nossa folha de pagamento de 2023, tá? No grupo previdenciário, tá? Nós tivemos um custo dela, que é o G2, o grupo previdenciário, de 15.990.000. Foi esse o custo da folha de pagamento daquele número ali de 215 aposentados e 30 pensionistas, tá? No G2, tá? no G1, que é o grupo financeiro, que é o grupo antigo, a nossa folha de pagamento toda do ano de 23, incluindo o 13º, as diferenças, ela fechou no valor de 322.926.000, quase 323 milhões, tá? Agora que eu vou passar, acho que para a colega Carla, que é a diretora financeira, dessa parte de números ela entende melhor, ela vai explicando para vocês, depois eu retorno para a parte do FACEI, tá bem? Não tem, eu acho. Tem como aumentar a imagem? Elas estão pedindo. Não tem. Mas depois essa apresentação, pessoal, ela vai estar disponível no site para vocês ficarem mais perto, tá? Aqui é só mais para vocês, depois tem toda lá no site, toda essa apresentação de todos os anos da audiência pública, inclusive está sendo gravado e vai ficar também disponível, tá bom? Bom, boa tarde a todos. Eu sou Carla Perini, sou funcionária do Canoaspré. Entrei já no concurso público direto do Canoaspré e estou há 16 anos, né, trabalhando no Instituto. Então, eu vou falar um pouco para vocês, né, estou no cargo de diretora financeira, então vou falar um pouco dos números do Instituto. Então, aqui a gente tem as receitas, né, do grupo financeiro do G1. Então, a gente pode ver ali que o aporte financeiro do município durante o ano de 2023, ou seja, né,
com o tema insuficiência financeira, o que arrecada, como a Adriana falou, não consegue suprir, né, o valor das aposentadorias pagas. Então, o município aportou no ano de 2023 221 milhões, né, e ali estão discriminadas todas as receitas, né, as receitas que são do servidor, que são do patronal, do pensionista também, todas discriminadas. Então, o valor total do financeiro em arrecadação foi R$ 325.429.992,79. Do grupo previdenciário, então, nós temos uma situação inversa, né? Aqui a gente tem recurso para pagar as aposentadorias e tem uma sobra de recurso. Então, total da arrecadação desse grupo, né, tem contribuições do servidor, contribuição patronal, contribuição também dos pensionistas, foi de R$ 74.229.154,75. Então, o total, né, das receitas arrecadadas pelo FAPEC no ano de 2023 foi de R$ 513.343.578,56. Ali também entra a compensação, né, financeira, também o CONDREV, que a gente chama, também é uma receita arrecadada. Falar um pouquinho da compensação previdenciária, então. Quando o servidor se aposenta e tem um tempo. Desculpa, Carla, interrompi. Não sei se todos os colegas sabem o que é CONPREV, compensação previdenciária. Querem que a Carla explique? É muito maior, foram mais horas. Todos dominam o que é CONPREV ou querem que a Carla explique rapidamente? Sim? Então, melhorou um pouco agora. A compensação previdenciária, então, quando a gente se aposenta, tanto no regime geral, né, como no regime próprio. Eu, por exemplo, eu tenho um tempo que eu trabalhei na iniciativa privada. Então, eu contribuí para o INSS por um período. Quando eu me aposentar no CANOSPREV, né, daqui a muito tempo, eu terei o direito, né, o CANOSPREV terá o direito de recuperar esse recurso junto ao INSS, o recurso que eu contribuí lá. Então, o INSS vai ajudar, entre aspas, a pagar a minha aposentadoria, né, nesse período que eu contribuí lá. E vice-versa, se a pessoa está no município, vai para outro município ou vai para a iniciativa privada, o FGTS, que é o INSS, pode vir a recuperar esses recursos, né, junto ao regime próprio. Então, por isso que se chama compensação previdenciária. É uma compensação entre os dois regimes, né? Nesse caso aqui, nós temos muito mais pessoas, né, que vieram da iniciativa privada e se aposentaram pelo regime próprio. Então, a gente sempre arrecada mais do que paga, né, para o regime próprio, regimes próprios diversos e para o regime geral. Então, foi arrecadado no ano de 2023, 8 milhões, ali 8.419.000, e a despesa que foi paga, né, para o FGTS, para o INSS, por exemplo, e para outros regimes próprios, né, foi de R$ 479.974. Aqui nós temos a despesa com a administração, né, do FAPEC. Então, o que acontece? Nós temos 3 grupos contábeis, né, orçamentários financeiros. Nós temos a administração, que vem dos recursos da taxa de administração, prevista em lei. E aqui nós pagamos o salário dos servidores e todas as despesas administrativas do Instituto. Água, luz, telefone, material de consumo, equipamentos, né? Então, a despesa total aqui da administração do FAPEC foi de R$ 5.658.000. Falando um pouco da despesa, então, do grupo 2, do grupo previdenciário, a despesa principalmente em folha, né, desses dois, agora os 2 grupos que vêm agora, né, folha do G2 e folha do G1. Então, a despesa com folha ali, como já foi
colocado anteriormente, 15.668.000. E a do grupo financeiro, 319.120.000 reais. Então, as despesas do FAPEC, no modo geral, né, pagas no ano de 2023, chegaram a um montante de 340 milhões. Aqui eu vou falar um pouco da avaliação atuarial, né, do FAPEC. A avaliação atuarial é feita por um atuário contratado, né? Há mais de 3 anos nós temos a empresa que é a Atena Atuarial. Infelizmente elas não puderam comparecer hoje aqui por causa da agenda, né? Então a gente vai simplesmente relatar o que está no cálculo, né? Que já foi apresentado para o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, enfim, ele está disponível no nosso portal da transparência. Então aqui só realmente eu vou descrever os números que foram apresentados no cálculo. Aqui então como resultado, só vou falar aqui para vocês, né, que os resultados encontrados, né, evidenciam um importante desequilíbrio, né, no plano financeiro. Como a Adriana falou, né, nós temos muito mais aposentados do que servidores ativos, por isso os aportes municipais, né, de insuficiência financeira todos os meses. Então isso foi evidenciado novamente nos cálculos atuariais, né. E já no plano previdenciário, no G2, ao contrário, é um superávit, né, previdenciário, ou seja, nós temos recursos para pagar aposentadorias e aposentadorias futuras também. Então aqui mostra o resultado atuarial de 2023 do grupo previdenciário. Tá? Então, apesar de estar um menos ali, ele aponta que é um superávit, tá? É um superávit de 369.506.000 do ano de 2023. E já no grupo financeiro, tem uma insuficiência financeira para pagar todas as aposentadorias até a morte, né, de todos os aposentados e pensionistas desse grupo, de 3 bilhões, que são divididos aí mensalmente, todo mês, quando a gente calcula a insuficiência financeira, o município faz um aporte mensal para o pagamento das aposentadorias e pensões do G1. Aqui eu vou falar um pouquinho do comitê de investimento, do qual eu faço parte. Então, em razão do superávit do plano previdenciário, é importante hoje a gente investir esse recurso de forma consciente, né, de forma segura, para que a gente consiga pagar as aposentadorias no futuro. Né? Então, todo esse valor de superávit do plano previdenciário, né, é gerido pelo Comitê de Investimentos do Canosprev. Todos os membros do comitê são certificados e nós, então, temos reuniões mensais e ali, né, de acordo com a estratégia de mercado, como está algumas taxas indicativas, nós tomamos as decisões ali para melhor gerir os investimentos, né, de forma mais segura. Então, em 2023, nós terminamos o mês de dezembro, né, com um total da carteira, que a gente chama carteira, é um total de valores financeiros, né, que nós temos no grupo previdenciário, de 946 milhões. Né. Como é que está sendo investido esses recursos? Né? O comitê, em 2022, com a abertura da possibilidade de compra de título público direto do Tesouro Nacional, começou a fazer compras no Tesouro Direto, que é, hoje em dia, se vocês quiserem pesquisar, quiserem ir atrás, é o investimento mais seguro que existe no mercado. Então, a distribuição então, ficou quase 50%, né, do valor. Né? Nós investimos em títulos públicos comprados direto do Tesouro Nacional, quase 499 milhões.
A gente tem alguns fundos de renda fixa em CDI, CDB, alguma coisa em renda fixa, assim, que a gente possa ter um resgate rápido, fácil, né, para pagar benefícios, para, pagar as despesas do modo geral, né, do grupo previdenciário. Então, temos em fundo de renda fixa 357 milhões, alguma coisa em fundo de renda variável. A gente sabe que investimentos a gente não pode deixar tudo no mesmo, né, os ovos na mesma cesta, né? Então a gente tem uma diversificação de carteira importante, né, para se um não vir bem, o outro suprir a necessidade ali da rentabilidade. Então nós temos 60 milhões em renda variável, investimentos no exterior 17 milhões, fundos multimercado 4 milhões, fundos imobiliários 6 milhões. E ali ficou um saldo de conta corrente de um ano para o outro, que a gente sempre não deixa um saldo livre, como a gente tem, né, no banco. Então, a gente sempre que a gente pode investir, a gente investe. Mas, no final do ano, ainda ficou um saldinho de R$ 1.700 numa das contas, que a gente não conseguiu investir. A distribuição da carteira, então, 52% está em títulos públicos de compra direta de tesouro, 37% em fundos de renda fixa, 6% em renda variável, 1% em investimentos no exterior, 0,5% em fundos multimercado, 0,6% em imobiliários e ali ficou 0% em conta corrente, porque o valor é muito pequeno, né? Então você pode ver que o comitê sempre decide pelo investimento mais seguro, renda fixa e títulos do Tesouro Nacional. Aqui se dá também, pelo cálculo atuarial, sempre que é apresentado o cálculo atuarial, se apresenta uma meta de rentabilidade. Quanto que nós temos que ter de rentabilidade no ano para que nós consigamos, né, lá no futuro, pagar as aposentadorias, né, cumprir os nossos compromissos assumidos em pagar as aposentadorias do grupo previdenciário. Então, nós temos aqui a nossa meta, né, de 2023, que era 4,8% mais o índice INPC, nós atingimos 146% da meta. Aqui eu deixo a palavra para a Adriana novamente, ela vai falar um pouquinho do FACEN. Isso, então. Obrigada, Carla. Bom, vamos então para o FACEN. O FACEN é nosso Fundo de Assistência à Saúde, né? Então, o FACEN foi criado em 2 de outubro de 2000 e ele tem por objetivo prestar assistência à saúde dos servidores municipais ativos, inativos, pensionistas e os seus dependentes. Janeiro de 2023, nós iniciamos com 7.857 beneficiários, reduzindo esse número até o total de 7.750 beneficiários em dezembro de 2023. Tínhamos no ano passado 1.890 titulares ativos, servidores, né? 2.322 titulares inativos, servidores aposentados, 427 pensionistas, 1.564 cônjuges utilizando o nosso FACEN, 891 filhos menores de idade, 638 filhos maiores de idade e 18 crianças, adolescentes, adultos com termos de guarda, que são também dependentes dos nossos titulares do FACEN. Beneficiários por faixa etária, tá? Dados de final de dezembro de 23. Até 17 anos nós tínhamos 924 pessoas utilizando o FACEN. De 18 a 23 anos, 410 beneficiários. De 24 a 69 anos, 5.085 beneficiários. Podem ver que aí é a nossa maior, né, faixa etária de beneficiários que utilizam, e acima de 69 anos também um número bem alto, 1.331 colegas.
O que nós temos a oferecer, né? O que tínhamos, no caso, em dezembro do ano passado. Profissionais diversos, que daí são psicólogos, fono, ginecologista, todos os médicos, pessoa física, né? Que é o consultório individual, 46 profissionais cadastrados, credenciados ao FACEM, 79 clínicas, né? Que daí são com multiprofissionais oferecendo seus serviços. Em clínicas, 79 profissionais, não 79 clínicas, 79 profissionais nas clínicas. 6 hospitais, 14 laboratórios credenciados e 16 odontólogos nos atendendo. Atendimentos, o ano passado, nós de janeiro a dezembro finalizamos com 45.668 atendimentos realizados pelo FACEM por nossos beneficiários e seus dependentes. Internações. Nós tivemos no ano passado um total de 707 internações realizadas pelo FACEM também. Procedimentos anestésicos ressarcidos. Vocês sabem que anestesias, nós infelizmente nós não temos ainda credenciado que aceita receber pelo plano. Eu acredito que não só nós, né? Isso é geral de todos os planos de saúde, né? Os anestesistas, eles formaram uma cooperativa, então todos são cooperativados e 99% deles só aceitam receber em particular, não mais pelos planos de saúde. Então, nós tivemos no ano passado o ressarcimento de anestesia, que nós fizemos para os colegas, para os nossos beneficiários que utilizam. Claro que não é ressarcido todo o valor da anestesia, é uma parcela, um valor tabelado dela, né? Nós tivemos 732 ressarcimentos de anestesia. Receita, tá? O FACEM, ele, com a contribuição do servidor ativo, tá? O FACEM fixo foi 12 milhões no ano passado, contribuição do servidor aposentado para o FACEM foi 13 milhões, contribuição do pensionista foi 1.275.000, rendimentos das aplicações, que depois eu vou falar disso, nós temos hoje sim conseguimos ter dinheiro aplicado no FACEM. Nós tivemos 1.448.000 de rendimento da nossa aplicação, a contribuição patronal dos servidores em LTI, 6.919, aí vai, outras receitas do FACEM, contribuição patronal, né? A patronal do servidor ativo, que a prefeitura faz da contrapartida da patronal, foram 7.629.000. A patronal do servidor aposentado, que também é paga pela prefeitura, foram 9 milhões. E do servidor pensionista, também essa patronal, 1.250.000. Então, totalizando o número da receita do FACEM no ano passado, de 47 milhões, certo? Foi o que entrou de recurso. As despesas do FACEM da administração, tá? Empenhado, liquidado e pago, tá? Acho que isso aqui eu vou passar para a Carla, que a Carla entende mais que eu dessa parte. Então, o FACEM também tem um grupo orçamentário vinculado à administração, né? Então, aqui são pagos os salários dos servidores e todo o custo administrativo do FACEM. Como eu falei, material de consumo, equipamentos, né? Então, nós tivemos aqui uma despesa administrativa do FACEM de 4.963.000, né, no ano de 2023. Para vocês entenderem como é que funciona, lá no Canosprev tem um número de funcionários que é cadastrado como se fosse pelo FACEM e outro pelo FAPEC. Então, o fundo, nós fomos mantidos pelos dois fundos, né? O fundo FACEM paga X funcionários e o fundo do FAPEC paga mais X funcionários. Nós sempre procuramos manter um equilíbrio, né, dos dois fundos, para que um não pague muito mais do que o outro, até porque tem os funcionários que seriam de uso comum, vamos dizer assim, como, por exemplo, o setor financeiro, que é da Carla, que ele atende aos dois
fundos, ele atende FACEN, atende o FAPEC, que é onde a colega Nilce trabalha, né? A Nilce é nossa contadora lá do Canoas Prev. Nós temos a parte também administrativa, que é da diretora Lúcia, que também atende aos 2 fundos, a nossa parte do jurídico. Então, nós dividimos os servidores, sempre a Lúcia que cuida disso, para ficar bem certo, né, equilibrado esse gasto, tanto de um fundo quanto do outro, para não prejudicar nenhum deles. Então, as despesas de manutenção do FACEN, que seria daí o pagamento mesmo, né, Carla? Daí são o pagamento efetivo dos credenciados, né? Da utilização dos beneficiários, né? Então aqui se divide em principalmente material de consumo, que são os medicamentos, nós temos uma demanda muito grande, né, Adriana, hoje em dia de medicamentos oncológicos. Nós estamos com 80 colegas em tratamento oncológico, tá? Isso até eu mesma, antes de trabalhar com a nossa Prev, eu não sabia, não tinha essa informação. São 80 colegas que fazem quimioterapia tanto em hospital quanto a oral, que é em casa, que nós compramos medicação. Nós tivemos agora essa semana a entrega de uma medicação para um colega que custou R$50 mil, né? 3 caixas de remédio. Então a medicina, quanto mais ela se especializa, que bom, né? Porque a gente quer ter mais, né? Mas mais caro ela fica. Então temos esse custo, que é um custo hoje alto, né? Mas que por enquanto estamos conseguindo manter. Então,